Imagina pegar um punhado de areia, daquelas que você chuta sem nem perceber, quando caminha por uma obra ou por um terreno baldio, e transformar isso em uma janela que resiste a um furacão, ou em uma garrafa que guarda líquido quente, sem rachar, ou em uma tela de celular que você toca centenas de vezes por dia. Parece impossível, mas é exatamente isso que acontece, todos os dias, dentro de complexos industriais tão grandes que parecem cidades próprias. E o mais estranho é que ninguém para pensar nisso. A gente olha para um vidro e vê só. Vidro, transparente, frio, sem história. Só que essa história começa muito antes do que você imagina e termina de um jeito que vai mudar a forma como você olha para a próxima janela que você encosta a mão. O vidro é, provavelmente, o material mais ignorado da história humana. Ele está em tudo, nos seus óculos, no para-brisa do carro, na tela onde você talvez esteja lendo isso agora, e ainda assim, ele é quase invisível para os nossos olhos, literalmente e figurativamente. A gente vê através dele o tempo inteiro, mas quase nunca vê ele. E aqui está o primeiro detalhe, que poucos sabem. Praticamente todo vidro que existe no mundo começa da mesma forma, como grãos soltos de areia, espalhados em jazidas que muita gente nem sabe que existem. Não é a areia da praia, com aquela mistura de conchinhas, sal e detritos orgânicos. É uma areia específica, quase pura, formada majoritariamente por sílica, menos o mesmo composto que dá dureza ao quartzo. E é justamente essa pureza que separa uma areia comum de uma areia que pode virar vidro de altíssima qualidade. O curioso é que essa transformação não é recente. Os primeiros registros de fabricação de vidro remontam a milhares de anos, quando civilizações antigas descobriram, quase por acaso, que aquecer areia junto com certos minerais produzia um material sólido, brilhante e transparente. Foi um acidente que mudou a arquitetura, a ciência e até a forma como enxergamos o mundo, literalmente. Já que, sem vidro, não existiriam lentes, microscópios ou telescópios. Mas o que acontece hoje, dentro de uma mega fábrica moderna, não tem quase nada a ver com aquele fogo aberto do passado. É um processo industrial de precisão cirúrgica, com fornos que chegam a temperaturas mais altas que lava vulcânica, sensores que trabalham em frações de segundo e robôs que manuseiam vidro ainda incandescente sem errar 1 milímetro. E é essa jornada que a gente vai acompanhar agora, do primeiro grão de areia até o produto final saindo pronto para o mundo. Tudo começa longe da fábrica, em jazidas de areia silicosa. Essas reservas costumam estar enterradas sob camadas de rocha. Então a extração começa com perfuração e, em muitos casos, detonações controladas para romper as formações mais duras. Depois da explosão, escavadeiras entram em ação, recolhendo o material fragmentado e carregando caminhões gigantes que passam o dia inteiro fazendo o trajeto entre a mina e a área de processamento. Só que a areia Riquem extreda ainda está longe do padrão necessário. Ela carrega impurezas, principalmente óxido de ferro, que, se não for removido, deixa o vidro final com um tom esverdeado indesejado. Por isso, antes mesmo de chegar perto de um forno, essa areia passa por um processo intenso de lavagem e separação. Peneiras de alta precisão filtram os grãos por tamanho, descartando qualquer coisa fora do padrão ideal. Em seguida, jatos de água de alta pressão retiram poeira e resíduos superficiais. E é aqui que entra um dos truques mais interessantes de todo o processo: a separação por densidade. A mistura de água e areia passa por sistemas centrífugos, que usam a força do movimento giratório para empurrar partículas metálicas mais pesadas para fora do fluxo principal. É basicamente física pura sendo usada para purificar um material que, poucas semanas depois, vai estar dentro da sua casa em forma de janela ou copo. Depois de seca,
essa areia purificada segue para os pátios de armazenamento das grandes fábricas de vidro, muitas das quais recebem milhares de toneladas por semana, só para manter suas linhas de produção funcionando sem parar. Aqui está algo que surpreende bastante gente. Vidro puro, feito só de sílica derretida. Existe menos, mas ele exige temperaturas extremamente altas para fundir, o que tornaria a produção em larga escala inviável do ponto de vista energético e econômico. Por isso, as fábricas usam uma combinação cuidadosamente calculada de materiais. Além da areia de sílica, entra um carbonato de sódio, que reduz drasticamente o ponto de fusão da mistura, e calcário, que melhora a resistência química e estrutural do vidro final. Dependendo do tipo de vidro que está sendo produzido, outros elementos entram na receita. Óxidos metálicos para dar cor, estabilizantes para aumentar a durabilidade, e até vidro reciclado triturado, conhecido como caco, que ajuda a baixar ainda mais a temperatura necessária para fundir a mistura menos e, de quebra, reduz o consumo de energia da fábrica inteira. Todos esses ingredientes são pesados com extrema precisão, porque qualquer desequilíbrio pode comprometer a transparência, a resistência ou até a cor do produto final. Depois de misturados, esses materiais seguem por esteiras robustas até a etapa que realmente separa esse processo de qualquer coisa artesanal, ou forno. Dentro da megafábrica, existe uma estrutura que impressiona só de olhar. Um forno contínuo, com dezenas de metros de comprimento, funcionando ininterruptamente, 24 horas por dia, durante anos seguidos, sem nunca esfriar completamente. Desligar e reacender um forno desses é um processo tão delicado e caro que as fábricas evitam ao máximo interromper a operação. Lá dentro, a mistura de areia, carbonato e calcário é exposta a temperaturas que passam de 1.600 graus Celsius, mais quente que a lava que escorre de um vulcão em erupção. Nesse calor extremo, os grãos sólidos simplesmente deixam de existir como partículas separadas e se fundem em uma massa líquida, densa, viscosa e incandescente. Só que a fusão em si não é o fim da história. Essa massa precisa permanecer no forno por horas, às vezes chegando perto de um dia inteiro, para que bolhas de gás presas dentro do material consigam escapar naturalmente. Se esse processo for apressado, o vidro final sai cheio de imperfeições microscópicas, pontos frágeis que comprometem a resistência da peça pronta. É um equilíbrio entre pressa e paciência que a indústria aprendeu na base da tentativa e erro ao longo de mais de um século de produção em escala industrial. Trabalhar perto desse forno exige equipamento de proteção pesado, roupas resistentes ao calor, luvas reforçadas, viseiras especiais. A radiação térmica que sai daquela estrutura é tão intensa que, a poucos metros de distância, já é possível sentir o calor na pele através da roupa. É a partir daqui que a história se divide, porque o destino do vidro líquido depende inteiramente do que ele vai virar. Se o objetivo são embalagens, garrafas, potes, frascos, o vidro fundido é cortado em porções chamadas de gotas, ainda incandescentes, e distribuído para moldes metálicos de altíssima precisão. Dentro desses moldes, jatos de ar comprimido são disparados para empurrar o material contra as paredes internas, formando primeiro uma estrutura preliminar, depois soprando-a novamente dentro de um segundo molde, até que ela assuma a forma final. Tudo isso acontece em poucos segundos, com sensores controlando cada etapa em frações de milésimos de segundo. É esse nível de sincronia que permite produzir centenas de milhares de unidades idênticas por dia, quase sem margem de erro. Geralmente estanho, porque a diferença de densidade entre os dois materiais, com as duas superfícies incrivelmente lisas
e paralelas é uma técnica conhecida havia décadas na como produzir vidro plano sem deixar marcas, ondulações ou distorções ópticas. Painéis. O vidro sai dessa etapa ainda vermelho, brilhando como metal em brasa, e precisa passar imediatamente por um resfriamento extremamente controlado. Aqui está um detalhe que a maioria das pessoas nunca imaginaria. O vidro pode se quebrar sozinho, sem nenhum impacto, só por causa de um resfriamento mal feito. Se as camadas externas de uma peça esfriam muito mais rápido que o núcleo interno, surgem tensões internas, que podem fazer o material rachar horas, ou até dias, depois de sair da fábrica, sem nenhum motivo aparente. Para evitar isso, o vidro reclaim formado entra em túneis longos de resfriamento gradual, chamados de arcas de recozimento. A temperatura cai devagar, em etapas cuidadosamente calculadas, permitindo que toda a estrutura do material se estabilize de forma uniforme. Esse processo pode levar de alguns minutos, no caso de peças pequenas, até bem mais tempo, dependendo da espessura e do tipo de vidro sendo produzido. Só depois desse resfriamento controlado é que o material está realmente pronto para a próxima fase. A inspeção, numa fábrica desse porte, é impossível confiar apenas em inspeção humana para garantir qualidade em uma produção que passa de milhões de peças por mês. Por isso, câmeras de altíssima velocidade e sensores ópticos ficam posicionados ao longo de toda a linha, escaneando cada peça em tempo real, procurando por rachaduras microscópicas, bolas, pressas distorções ou qualquer variação de espessura fora do padrão. Qualquer peça que não passe nesse crivo é automaticamente separada da linha, menos muitas vezes triturada ali mesmo e reaproveitada como matéria-prima para o próximo lote, fechando um ciclo de reaproveitamento que reduz drasticamente o desperdício. Adicionais, incluindo verificações de resistência a impacto. No caso de vidros de segurança, por exemplo, o material é projetado para que, se quebrar, se estilhasse em pequenos fragmentos arredondados, em vez de lascas cortantes. Um detalhe de engenharia que já evitou incontáveis acidentes graves em veículos e construções ao redor do mundo. Talvez a característica mais impressionante do vidro seja essa. Ele pode ser derretido e reaproveitado praticamente infinitas vezes, sem perder nenhuma das suas propriedades. Diferente do plástico, que se degrada a cada reciclagem, o vidro mantém sua qualidade intacta, ciclo após ciclo. É por isso que boa parte das megafábricas modernas mantém pátios inteiros dedicados só ao vidro reciclado, moído e pronto para reentrar no forno, junto com a areia virgem. Além de reduzir a extração de matéria-prima nova, isso baixa consideravelmente a temperatura necessária para fundir a mistura, economizando uma quantidade enorme de energia menos e, por consequência, reduzindo as emissões de toda a operação. No fim, o vidro que sai como sucata de uma garrafa quebrada pode, poucos dias depois, estar de volta às prateleiras como uma janela, uma tela protetora ou até um frasco de perfume. É um material que praticamente não morre, só muda de forma. E é aí que a história fecha o círculo. Aquele punhado de areia que parecia insignificante, espalhado sem nenhum valor aparente sobre o chão, carrega dentro de si a possibilidade de virar praticamente qualquer coisa transparente que você já usou na vida. Uma megafábrica não faz mágica. Menos ela faz física, química e engenharia trabalhando juntas, em uma escala tão grande que é difícil até imaginar sem ver de perto. Da próxima vez que você encostar a mão em uma janela, beber água de um copo ou simplesmente olhar através de uma tela, vale lembrar, aquilo que parece tão comum, tão sem graça, já foi areia solta em algum lugar do mundo e passou por um dos processos industriais mais fascinantes
e menos comentados do nosso cotidiano. Se essa jornada dentro da fábrica te fez enxergar o vidro com outros olhos, essa é exatamente a ideia. Tem muita coisa ao nosso redor com uma história parecida, menos comum na superfície, extraordinária por dentro. E a gente vai continuar cavando essas histórias, uma de cada vez.